Tá ótimo. Então, pensava assim, né, fazer esse roteiro hoje e ver a segunda parte do livro de Samuel, né? O Samuel são 2 livros, 1 e 2. Então, ver o vídeo do Bible Project, de Samuel 2. E aí, depois eu queria dar uma repassada na história de Samuel com mais calma, que nós ainda não vimos, também na história de Saul e também na história de Davi, para gravar melhor e para conhecer melhor como foi a história deles. Então, vamos aqui no Bible Project. The book of 2 Samuel. Check out the video on 1 Samuel, where we were introduced to the book's 3 main characters, Samuel, Saul, and David, and then also to the book's literary design, which first introduced Samuel and then traced the rise and fall of King Saul in contrast to the rise of King David. 2 Samuel tells the story of David as Israel's king, and in 2 movements. There's a season of success and a blessing, followed by a huge moral failure and then its sad consequences. And then the book ends with this well-crafted conclusion that reflects back on the good and the bad in David's life, generating hope for a future king to come from his line. So 2 Samuel picks up after Saul's death, and David surprises everyone by composing this long poem where he laments the death of the very man who tried to murder him. And so once again, the author, he's presenting David's humility and compassion. He's a man who grieves the death even of his own enemies. After this, David experiences a season of success and God's blessing. All of the Israelite tribes, they come to David and then they ask him to unify all the tribes as their king. So the first thing David does as king is to go to the city of Jerusalem. He conquers it, and he establishes it as Israel's capital city, which he renames as Zion. And from there, David goes on and he wins many battles, expands Israel's territory. Now, after making Jerusalem the political capital of Israel, he wants to make it their religious capital as well. And so he has the Ark of the Covenant moved into the city. And then in 2 Samuel 7, he tells God, now that Israel has a permanent home, he thinks that God's presence should also get a permanent house. So he asks if he can build a temple for the God of Israel. But God says to David, thank you for that thought, but actually I'm going to build you a house, a dynasty. Now, 2 Samuel 7, this is a key chapter for understanding the storyline of the whole Bible. Because God here makes a promise to David that from his royal line will come a future king who's going to build God's temple here on earth and set up an eternal kingdom. And it's this messianic promise to David that gets picked up and developed more in the book of Psalms and also in the book of Prophets. And it's this king that gets connected to God's promise to Abraham. The future messianic kingdom will be how God brings his blessing to all of the nations. And it's right here in the midst of all this divine blessing that things go horribly wrong. David makes a fatal mistake, not fatal for him, but for a man named Uriah, one of David's prized soldiers. So from his rooftop, David sees Uriah's wife, Bathsheba, bathing. David finds her, he sleeps with her, gets her pregnant, and then he tries to cover the whole thing up by having Uriah assassinated and then marrying her. It's just horrible. So when David's confronted by the prophet Nathan about all of this, he immediately owns up to what he's done. He's broken, he repents, he asks God to forgive him, and God does forgive him, but God doesn't erase the consequences of David's decisions. And so as a result of this horrible choice, David's family, his kingdom, it all falls apart. And it makes this section a tragic story, much like Saul's downfall. So David's sons end up repeating his own mistakes, but in even more tragic ways. So Amnon sexually abuses his sister, Tamar, and then their brother Absalom finds out about all of this and has Amnon assassinated. And then Absalom goes and he hatches the secret plan to oust his father David from power, and he launches this full-scale rebellion. And so for a second time, David is forced to flee from his own home and go hide in the wilderness, except this time he is not an innocent man. The rebellion ends when David's son is murdered, and it breaks David's heart. And so once again, he laments over the very man who tried to kill him. David's last days find him back on his throne,
but as a broken man wounded by the sad consequences of his sin. The book concludes with a well-crafted epilogue, with stories that are out of chronological order, but they have this really cool symmetrical literary design. So the outer pair of stories come from earlier in David's reign, and they compare the failures of Saul and then of David, and how each of them hurt other people through their bad decisions. The next inner pair of stories are about David and his band of mighty men who went about fighting the Philistines. And what's interesting is that both sections have a story of David's weakness in battle. So in contrast to the victorious David of chapters 1 through 9, here we see a vulnerable David who's dependent on others for help. The center of the epilogue has two poems that act like memoirs, and David reflects back on his life. And he remembers times when God graciously rescued him from danger. And he sees these as moments where God was faithful to his covenant promise to him and to his family. Both poems conclude by looking back onto the hope of God's promise of a future king who will build that eternal kingdom. Now, these poems and then God's promise also connect back to Hannah's poem that opened the book. And so these key passages from the beginning, now the middle, and the end of the book bring the book's themes all together. Despite Saul and David's evil, God remained at work, moving forward his redemptive purposes. And God opposed David and Saul's arrogance, but he exalted David when he humbled himself. And so the future hope of this book reaches far beyond David himself. It looks to the future, to the Messianic king who will one day bring God's kingdom and blessing to all of the nations. And that's what the book of Samuel is all about. Muito bom. Então, vocês veem aqui que o próprio rei Davi, né, que Deus vai falar que é um rei segundo o seu coração, um rei que, de fato, tinha grandes qualidades, como essa dessa lealdade a Deus, né, dessa confiança em Deus, enfim, dessa fé, né? Porém, também comete pecados, né, como nós vamos ver aqui com mais detalhe, com relação à esposa de Urias, e também com relação a muitas matanças, né? Deus ele vai falar para Davi que ele não vai ser quem vai construir o templo, justamente porque ele foi muito violento, né? E, enfim, matou muita gente, né? Ou seja, dando a entender que ele poderia ter tido outra atitude, outro comportamento. Então, nós vamos vendo que esses dois primeiros reis, né, Saul e Davi, onde Davi provavelmente será até um dos melhores comparados com todos os outros. Haverá, de fato, mais para frente, reis muito bons. Nós vamos ver aqui o Ezequias. Acho que são em torno de 7 reis que, enfim, foram fiéis a Deus, apesar das suas fraquezas. Mas Davi acaba se destacando nisso, né? Porque ele foi fiel, apesar de tudo, a Deus. Ele não abandonou, não adorou outros ídolos, ele, enfim, procurava estar ali, né, de acordo com Deus, apesar das suas fraquezas. E fala aqui da expectativa de um rei, né, que viria no futuro e que salvaria todos, né, da escravidão, fazendo referência a Jesus Cristo, ou seja, só Jesus mesmo é que vai ser o Rei dos Reis, né? O rei que realmente é santo, que é puro, né? E que faz tudo com perfeição. Então, agora nós vamos voltar aqui a ver o Samuel com mais detalhes. Está aqui. Perdão, não é aqui. Achar. Zila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
aqui. Então, nós vamos para a história de Samuel. Então, Samuel, há uma estimativa aqui da data em que ele viveu, que seria de 1056 até 1004 a.C. Como nós mencionamos, o Davi, né, em torno do ano 1000, né, e de fato vai ser por aí. E vamos conhecer agora um pouquinho do Samuel. Samuel, diz lá a Bíblia, que é filho de Eucana e de Ana. Ana é aquela que foi comentada no primeiro vídeo, né, do Bible Approach, e um pouquinho agora nesse segundo vídeo, onde ela faz um cântico no segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, em gratidão ao nascimento do seu filho, que é justamente o Samuel. Então Samuel é filho de Eucana e de Ana, da região de Efraim, da tribo de Efraim. É o último juiz e o primeiro dos profetas após Moisés. Nós falamos de Sansão, que foi o último juiz, mas também se diz que Samuel é juiz, então seria o último juiz. Então, o Sansão seria o último juiz do livro dos Juízes. E Samuel, já do livro de Samuel, sendo realmente o último de fato. E Moisés como o primeiro profeta e o Samuel como o segundo profeta em toda a história de Israel. A história bíblica refere que Ana, mãe de Samuel, sofria de esterilidade, o que lhe era motivo de grande humilhação, já que Penina, a outra esposa do seu marido, Eucana, tinha 10 filhos. Então, ela não só sentia tristeza por não conseguir ter filhos, como também a Penina, ela, enfim, caçoava dela por isso. Certa vez, durante os dias do sacrifício anual ao Senhor, Ana, humilhada por Penina, se pôs a orar com grandes dores no templo. Sentindo-se amargurada, Ana orou com lágrimas e fez um voto com Deus, prometendo que seu filho seria um nazireu e serviria no templo. Porém, os seus lábios mexiam-se ao ponto do levita Eli a repreender, achando que ela estivesse embriagada. Então, já comentamos aqui do nazireu, a palavra que se dá dessa qualidade é nazireato, que era algo que foi estabelecido por Deus e transmitido a Moisés, que está no livro dos Números. Seriam aquelas pessoas que poderiam fazer um voto de consagração a Deus. Então, ou eles próprios fariam esse voto de consagração a Deus, ou Deus já de antemão mencionava que queria que ele fosse consagrado. Diferente de ser sacerdote ou sumo sacerdote, era uma outra, enfim, outro tipo de serviço de consagração. E aí o que aconteceu é isso, né, de que ela estava lá, esse episódio simpático que conta aqui, né, que ela estava mexendo os lábios e o Eli, que era o sumo sacerdote, repreendeu-a achando que ela estivesse embriagada. Só um detalhe, onde que estava o tabernáculo? Não sei se já comentei aqui. Ele estava na cidade de Silo. E só depois é que ele vai para Jerusalém e a partir dali vai ficar, né, os anos seguintes até a sua destruição no ano 70 depois de Cristo. Então, primeiro ele permanece em Silo e depois vai para Jerusalém, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém. Então, Ana, ao ser advertida pelo sacerdote, defende-se dizendo que não havia provado vinho ou qualquer bebida forte, mas que estava derramando seu coração ao Senhor por estar muito aflita. O sacerdote se compadece dela e lhe abençoa, dizendo: vai em paz.
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, conforme o pedido de Ana, Deus lhe deu Samuel como filho. E ela cumpriu a promessa, entregando-o logo que Samuel foi desmamado a Eli. Então, ele era o sumo sacerdote e ele entregou o seu filho, ela entregou o seu filho para Eli. Samuel, assim que foi desmamado, foi entregue ao sacerdócio e ministrava perante o Senhor. Depois, paralelamente aqui, para entender o que vai acontecer agora, o Eli, sendo sumo sacerdote, ele era casado, tinha filhos e 2 filhos dele não se comportaram devidamente, ofenderam a Deus, e o Eli não os repreendeu de uma maneira adequada, não os, enfim, não os corrigiu como deveria corrigir. Então Deus não gostou nada disso, porque ele era o sumo sacerdote e deveria zelar enfim, pelos caminhos de Deus. Então diz aqui, os filhos de Eli, sendo filhos de Belial, iníquos e avarentos, filhos de Belial, filhos enfim, do demônio, fazendo enfim, uma referência, não é que fosse assim, mas tendo se comportado mal, e aqui, ele, juiz e sumo sacerdote de Israel em Silo, vivia numa casa ao lado do tabernáculo. A conduta dos filhos de Eli, Finees e Ofne, lhe causou dor em seus últimos anos. Eli avisou-os e argumentou com eles sobre os seus costumes vergonhosos, mas não os repreendeu ou os restringiu. Embora fosse um homem bom, era fraco e indeciso, o Eli. Mais tarde, quando o mensageiro veio com as notícias da morte de seus filhos e a captura da arca, isso vai ser mais para frente, ele caiu de sua cadeira e morreu quebrando o pescoço. Então, ao receber a notícia da morte dos seus filhos pelos filisteus, e que, além do mais, os filisteus roubaram a Arca da Aliança e levaram consigo, ele teve provavelmente ali um mal súbito e caiu no chão, quebrando o pescoço e morreu. Então, agora, isso vai ser mais para frente. Então, agora, centrando aqui em Samuel, quando Samuel começou a servir no templo e ajudando Eli, e ele foi morar junto com Eli nessa casa ao lado do tabernáculo. E num dia Eli tinha deitado para dormir, como Samuel, no templo de Deus, onde estava a arca. Então Deus chamou Samuel. E Samuel, respondendo, disse: Aqui estou. Samuel, pensando que ele o convocou, correu para ele, explicando que ele tinha vindo em obediência ao seu chamado. Ele, no entanto, mandou-o de volta à sua cama. 3 vezes seguidas, Samuel ouviu a convocação e relatou a Eli por quem ele foi enviado de volta para dormir. Se eu não me engano, eu já havia mencionado isso, de que, ou seja, o Samuel, ainda jovem, estava lá dormindo com Eli, no meio da noite começa a ouvir o seu nome, Samuel, Samuel, e ele pensa que é o Eli que o está chamando, e na verdade é Deus. E 3 vezes seguida acontece isso, e aí na 4ª vez, o Eli percebeu que era Deus, e disse assim para o Samuel: olha, da próxima vez que você escutar o teu nome, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Samuel fez o que ele havia feito. Deus então revelou a ele seu propósito de exterminar a casa de Eli. Então, olha que notícia dura que recebeu Samuel. Então, Samuel hesitou em informar Eli sobre a visão, mas na manhã seguinte, por solicitação de Eli, Eli queria saber o que Deus tinha falado para ele, Então, Samuel contou o que tinha acontecido.
E aquilo que comentamos, que o Eli, ele, lógico, deve ter sentido uma dor grande, e ele percebeu, né, que nessa hora que ele poderia ter sido mais firme com os seus filhos e que Deus iria castigar os seus filhos. Então, ele aceitou, né, porque, enfim, né, vendo que aquilo era uma decorrência do que eles haviam feito. Então, ele reagiu, vamos dizer assim, de uma maneira muito santa. Então, Deus estava com Samuel, então já na vida, né, de Samuel, a partir daí, Deus estava com Samuel e não deixou cair nenhuma de suas palavras no chão. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu-o como profeta de Deus. E é então esse episódio que durante a guerra com os filisteus, a arca foi tomada por eles. E o que aconteceu? Ela foi levada para uma cidade dos filisteus e, e, e começou a surgir pragas naquela cidade, matando as pessoas. E então eles pegaram a arca e levaram para outra cidade e aconteceu a mesma coisa. Levaram para outra cidade, aconteceu a mesma coisa. Até que chegou uma hora que eles falaram assim, não, vamos devolver essa arca. E então ela foi devolvida. E enquanto estava lá, Samuel falou aos filhos de Israel, chamando-os para voltarem a Deus. Estavam afastados de Deus, né, o povo de Israel. E foi uma oportunidade que o Samuel teve para, enfim, incitá-los à conversão, para que eles se voltassem para Deus e se afastassem de deuses estranhos, para que fossem libertos. E aí vem uma batalha contra os filisteus sobre a intercessão de Samuel rezando a Deus, nessa cidade aqui de Mispa. E aqui eles foram vencedores. Então aí conta um pouco mais de Samuel, sendo sumo sacerdote, ele fazia um percurso pelas cidades, e principalmente essas aqui. A cada ano ia para Betel, Gilgal, Mispá, e morava em Ramá. Quando envelheceu, estava pronto para entregar os seus deveres aos seus filhos. Nem este filho aqui, Joel, o primogênito, nem Abias, o segundo, se mostraram dignos. Eles se desviaram após ganhos desonestos, aceitando subornos. Então, isso induziu os anciãos a pedirem a Samuel que lhes dessem um rei. Então, esse momento, né, do povo de Israel, que não tinha rei até então, e isso foi uma ocasião para eles pedirem um rei, vendo que aqueles filhos de Samuel, apesar dele ser profeta, né, não é que o filho de um profeta precisa ser rei, mas deveriam ser os homens mais dignos para isso, mas não eram. E também porque eles viam que ter um rei fazia com que eles tivessem mais força, eles achavam, comparando com os outros povos, que todos tinham rei. Então, enfim, com essas ideias, eles foram solicitar a Samuel, né, que lhes desse um rei. Samuel irou-se, mas depois de orar a Deus e receber a orientação divina de ceder, ele concordou, depois de proferir um discurso poderoso descrevendo o despotismo que eles estavam prestes a perseguir. Queria acontecer mesmo, né? Esses desvios dos reis, né? E de, enfim, se envaidecerem com o poder, com o reinado. E um pouco aqui o Samuel alertando de que, infelizmente, isso ia acontecer. Vocês querem um rei? Deus, no filme lá do Bible Project, ele fala, né, de que os argumentos que eles estavam dando para ter um rei, Deus disse que estavam todos eles errados, né, que nenhum deles era, e principalmente esse, né, que eles deveriam ter só um rei que é Deus, que é o próprio Deus. Ninguém poderia, mesmo que fosse um rei humano,
não deveria ocupar, porque facilmente eles acabam misturando as coisas, os reis humanos, e acabam usurpando esse poder. Muito bem, então Samuel faz esse discurso, mas o povo não se afastou do seu propósito. Em meio à crise, Samuel encontrou-se com Saul. Então, como é que ele foi escolher Saul? Porque Saul ele veio consultar a Samuel sobre algumas gorjetas perdidas, é o que diz lá na Bíblia, né? E Deus já o havia informado, né, a Samuel da vida de Saul, e Deus lhe havia dito que ungisse Saul como rei. E de fato o ungiu, né? Em preparação para a nomeação de Saul, então o que acontece? Essa unção, ela foi particular, foi ali quando aparece o Saul, ele já unge Saul como rei, mas ainda não havia feito essa consagração diante do povo. Então agora Samuel vai preparar isso. Em preparação para a nomeação de Saul, Samuel convocou o povo em Mispá, onde a unção privada de Saul foi confirmada por sua escolha por sorteio. Então foi feito um sorteio lá e foi escolhido ele, vendo ali a mão de Deus, né? Após uma advertência solene ao povo para ser leal a Deus, Samuel, como um sinal de que a exigência de um rei era fundamentalmente iníqua, olha só, provocou trovões e chuvas. Samuel, né, ali intercedendo diante de Deus, provocou trovões e chuvas, que tanto impressionaram as pessoas que imploraram a ele que intercedesse a Deus para que eles não morressem. Samuel transformou a ocasião numa lição solene sobre quais seriam as penalidades pela desobediência. Bom, aqui mais para frente, Saul então ele é ungido rei e como nós vimos ele tinha uma personalidade um pouco complicada e aqui nessa cidade em Gilgal Samuel rompeu com o Saul. Por quê? Porque na ausência de Samuel, o Saul ofereceu um holocausto que era permitido só aos sacerdotes. Então Deus fica muito aborrecido. Samuel então anunciou que a dinastia de Saul não continuaria no trono. No entanto, Samuel enviou Saul para realizar o extermínio de Amaleque, dos amalequitas, né, que eram outro povo. Mais uma vez, Saul foi desobediente a Deus. Então, o Saul foi desobediente aqui fazendo o sacrifício, quando não lhe competia a ele, e aqui o Saul foi desobediente a Deus porque Deus havia pedido para que ele exterminasse todos a fio de espada, inclusive o gado e tudo, né? E ele, que ele fez? Ele poupou o rei, né? Que era o Agag, e também ele acabou ficando, ele e os seus soldados, com os despojos, com o rebanho e tudo que era valioso. Então Deus disse a Samuel que Saul não é mais digno de ser rei, com isso que ele fez. E Samuel, aquilo que nós vimos também no filme, né? Samuel, com sua própria mão, matou o Agag, né? Esse rei dos amalequitas. E aí Deus diz a Samuel para ungir um novo rei. E isso vai acontecer antes da morte de Saul. Então aqui ele vai procurar o Jessé e os filhos de Jessé, e tendo descoberto que nenhum dos presentes era o escolhido por Deus, dos filhos que o Jessé apresentou, Samuel ordenou que o jovem Davi, que estava cuidando das ovelhas, fosse chamado, que era o mais jovem dos filhos de Jessé. Assim que Davi apareceu, Samuel o
o ungiu e retornou a Ramá. Então ele foi ungido, mas não começou a reinar, o Davi. O fim de Samuel é contado em uma nota muito breve. Samuel morreu e ajuntou-se todo Israel e lamentou-o, e sepultou em sua casa em Ramá. Mas após a sua morte, Saul, através da bruxa de Endor, chamou Samuel de seu túmulo, apenas para ouvir dele uma previsão de seu destino iminente. Então você vê que Samuel era um pouco perdido mesmo, né? Em termos de ser fiel a Deus e aos ensinamentos de Deus, mostrando mais uma vez aqui que não estava no caminho que Deus lhe pedia, consultando aqui uma bruxa. Então você vê que Samuel foi um grande homem, né? Você vê aqui foi um profeta, enfim, você vê que não tem nada aqui que o desabonasse, né? Se comportou de uma maneira muito correta, enfim, foi um homem muito, muito bom. Né? Saul, né? Qual o significado da palavra Saul? Pedido a Deus, aquele que é pedido a Deus. Saul. Então agora só repassar um pouquinho mais a história do Saul. Primeiro rei de Israel, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul teria nascido por volta de 1066 a.C. e reinado por 40 anos. Então ele reinou bastante, né? Assim como depois o Davi reinará também 40 anos. Com o envelhecimento do último juiz Samuel, as tribos israelitas uniram-se para pedir um rei, com aquilo que nós já falamos, né? Até que vem, enfim, toda aquela história e o Samuel acaba ungindo o Saul. Saul, ele contava com auxiliares próximos, como seu filho Jonatas. Então, o Jonatas, que, enfim, acaba sendo depois um nome conhecido, né? Até hoje tem pessoas chamadas assim, né? Jonatas. Então, era o filho de Saul. Um deles, né? Porque ele teve muitos. No início do seu governo, os amonitas iniciaram o cerco à cidade de Jabes. Então aqui vai ter uma batalha contra os amonitas. Saul convocou todo o reino de Israel e venceu os amonitas. Saul então entrou em guerra contra os filisteus. Como os hebreus não tinham domínio da metalurgia, foram obrigados a lutar com equipamentos agrícolas. Saul e seu filho conseguiram importantes vitórias militares sobre os filisteus, o que garantiu ao povo de Israel um período pacífico. Então, aí comenta de modo assim, bem breve que Saul combateu Moabe, Edom, Soba e os amalequitas. Mas a constante ameaça dos filisteus, os desentendimentos entre as tribos de Israel e a imaturidade de Saul fadaram seu reinado ao fracasso. Saul, em sua arrogância, usurpou as funções sacerdotais, como nós dissemos, fazendo o sacrifício antes de uma batalha, e violou as leis de Moisés quanto aos aspectos da guerra, ou seja, de não poupar ninguém, nada nem ninguém. O juiz Samuel, vendo esse comportamento, inspirado por Deus, retira o seu apoio a Saul e unge o Davi. Bom, e aí como foi a morte de Saul? Numa batalha no Monte Gilboa, mais uma vez contra os filisteus. Interessante também que eu vi hoje que os judeus, eles lá na Terra Prometida, como os filisteus estavam ali, né, ao redor, os amonitas, edonistas, enfim, esses povos, muitas vezes o que eles faziam era habitar nas montanhas, né?
porque os filisteus estavam na planície. Então, enfim, para entender um pouco a situação deles. Então, nessa batalha, né, contra os filisteus, Saul ele fica gravemente ferido e os seus filhos são mortos, né? Pelo menos aqueles que estavam nas batalhas. Vendo que seus filhos estavam mortos e ficando gravemente ferido, né, lançou-se sobre a sua própria lança. Então ele estava ferido já, assim, de uma maneira muito grave, o Saul, e aí, com medo de ser pego pelos filisteus e ser torturado, ele se mata. Porém, pelo menos ele fala que se lançou contra a própria lança, mas não fala aqui que se matou, assim, assim, especificamente. Isso dá a entender, enfim, se entende por que depois, no segundo livro de Samuel, vai dizer que foi um amalequita, né, a pedido do próprio Saul, que o matou. E depois esse amalequita pegou sua coroa e o bracelete de Saul e foi dar a notícia para o futuro rei de Israel, Davi. Então, nessa altura, Davi, nós vamos ver aqui, ele montou um exército mercenário. Não era um exército do povo de Israel, porque, enfim, nós vamos ver aqui a circunstância. Então, esse amalequita, ele pensou que ia dar uma boa notícia para Davi, né, falando que ele mesmo matou o Saul, e aquilo que nós dissemos, que o Davi, ele respeitava enormemente os ungidos de Deus, o ungido de Deus, que era Saul, né, ou seja, é representante de Deus de alguma forma aqui na terra. Então, ele se revoltou contra esse amalequita, né, e ordenou aos seus homens que o matassem, e o mataram. Mataram esse amalequita aí. Bom, Davi, filho de Jessé, também já comentamos em outro momento, né, nasceu em Belém, né, no ano 1040 a.C., e foi o segundo rei de Israel. Bom, já pulando, nós vem esse episódio quando era jovem, né, quando é ungido, né, por Samuel, e mais para frente, ainda jovem, essa batalha contra o Golias. Bom, aí depois vem essa história que conta, mas o livro de Samuel, né, esses livros tratam da sua vida pessoal e monárquica, além de Samuel e Saul. Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico. Ele era arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. Então, o que fez com que o Davi estivesse próximo de Saul antes de ser rei? O fato de ele tocar, bom, primeiro ter matado, né, o Golias, né, isso já, enfim, fez com que ele fosse muito conhecido, mas era muito jovem, e o fato de tocar harpa fez com que ele frequentasse ali a corte real. Posteriormente, com as batalhas contra os filisteus, ele ficou reconhecido como um grande guerreiro, né? Então, o Saul acaba dando a sua filha, Mical, como esposa. E Jonatas, que era o filho de Saul, tornou-se um grande amigo de Davi, né? Uma amizade bastante grande entre os dois. Aqui, Saul coloca Davi sobre o seu exército, né? E todo Israel amava Davi, mas por sua popularidade com que Saul
sua popularidade fez com que Saul começasse a ter inveja dele. Também porque ele estava próximo da sua família, porque era muito próximo de Jonatas e da Mical, né, que era sua filha, e depois acabou sendo a esposa de Davi. Né? E aí o que acontece? O Saul, com essa inveja, ele já vai querer matar o Davi, planeja sua morte. Então, Saul planeja sua morte, mas Jonatas, seu filho, avisa sobre os planos de seu pai, e Davi foge. E ele vai primeiro para Nob, onde é alimentado pelo sacerdote Aimeleque, e recebe a espada de Golias. E depois ele vai para Gate, ou Gat, que é a cidade do Golias. E pretende buscar refúgio nessa cidade. Então, ou seja, o Davi, sendo ameaçado, foge. Né? E ele vai aqui para esse lugar, que não, ele vai para regiões que não eram judaicas. E por isso que depois ele vai se unir a esses povos, fazendo um exército mercenário. Então, diz que ele foi para essa cidade aqui, né, para um lugar, um refúgio, onde ali reinava esse Aquish. Né? Os servos ou oficiais de Aquish questionam sua lealdade, e Davi vê que está em perigo. E ele vai ao lado da caverna, nessa caverna aqui, onde sua família se junta a ele. De lá, ele vai procurar refúgio com o rei de Moabe. Então, outro povo que era, enfim, contra o povo de Israel. Mas o profeta de Gade, né, o aconselha a sair, e ele vai para a floresta, uma floresta aqui, e depois para outro lugar, onde ele é envolvido numa batalha com os filisteus. Saul planeja cercar essa cidade para que ele possa capturar Davi. Então, o Saul estava empenhado em matar o Davi, né? E foi atrás dele, né? E aí, então, Davi se refugia aqui nesse deserto. Jonatas encontra Davi novamente e confirma sua lealdade a Davi como futuro rei. Depois que o povo aqui notifica Saul que Davi está se refugiando em seu território, Saul busca confirmação e planeja capturá-lo aqui nesse deserto. Mas a sua atenção é desviada por uma invasão dos filisteus, e Davi consegue garantir alguma trégua. Retomando da batalha dos filisteus, Saul segue para esse lugar em busca de Davi e entra na caverna onde, por acaso, Davi e seus apoiadores estão escondidos para fazer as suas necessidades. Então, é até engraçado na Bíblia, fala assim mesmo, né, que o Davi entrou nessa caverna para fazer as suas necessidades, e aí então aparece ali os homens de Saul. Mas ele estava muito bem protegido, né, o Davi. Então ele percebe que ele tem uma oportunidade aqui de matar o Saul. Mas essa não é sua intenção, né? Ele secretamente corta um canto da túnica de Saul, né? E quando Saul sai da caverna, sai para homenagear Saul como rei e demonstrar, usando a peça de túnica, que ele não tem malícia para com Saul. Os dois são assim reconciliados e Saul reconhece Davi como seu sucessor. Então, nessa hora, há uma certa paz, vamos dizer assim, entre o Saul e o Davi. Mas nós vamos ver que isso não foi adiante. De fato, o Saul era uma pessoa meio complicada. Uma passagem semelhante ocorre no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, quando Davi é capaz de se infiltrar no acampamento de Saul, nessa colina, e remover sua lança, né, e um jarro de água
do seu lado, enquanto ele e seus guardas dormem. Você imagina, o Davi, ele chegou ali onde estava dormindo Saul, né? De uma forma assim discreta, de tal forma que ninguém acordou, e isso permitiu a lança de Saul, né? Nesse relato, Davi é aconselhado por Abissai que esta é sua oportunidade de matar Saul. Mas Davi recusa, dizendo que não estenderá a mão contra o ungido do Senhor. Saul confessa que ele errou ao perseguir Davi e o abençoa. Então, mais uma vez aqui o Saul, como se estivesse reconciliando aqui com Davi. Depois, aqui Saul deixa de perseguir Davi, porque Davi refugiou-se uma segunda vez. Bom, aqui vai. Que outras batalhas? Com a morte de Saul, né, e de seus filhos, como mencionamos antes, Israel havia perdido parte do território a oeste do Rio Jordão. E esse Isbosê, o sucessor de Saul, ficou a leste, nessa tribo aqui que é Manaim, com o apoio de Abner, o general de Saul. Mas esse Isboset é morto pelos seus próprios homens. Quem o matou foi contar a Davi, mesma coisa, né? Então, aqui e não era o Saul, era o filho de Saul, né? E a pessoa que o matou foi contar para Davi, achando que ganharia honras da sua parte. Davi se aborrece enormemente e manda matá-lo, né, por ter feito isso, mesmo que fosse filho, mas é filho de um ungido de Deus. E se torna rei de Israel, sendo agora, né, efetivamente o rei, né, de Israel, sendo ungido em Hebrom, na cidade de Hebrom. Então aí Davi consolidou o reino de Israel após derrotar a tribo cananeia dos Jebuseus. Então, os Jebuseus, eles estavam na altura, eles estavam ali na cidade de Jerusalém, naquela região. E como que faltava conquistar essa cidade, né? Então Davi, ele vai até lá para conquistá-la e faz dessa cidade a capital do povo de Israel. Uma capital política, centro religioso e residência real, transferindo para ela o tabernáculo e a Arca da Aliança. E uma procissão solene com sacrifícios, na qual ele mesmo figurou como um adorador e celebrante, dançando. Aqui fala que ele dançou, né, loucamente, vamos dizer assim, né? Dançava com toda a alma, com todo o corpo, e até os moradores lá da cidade de Jerusalém ou no caminho pensaram que ele estava, enfim, ridicularizaram ele pelo fato de ele estar dançando daquela forma e tal. Mas ele fazia de uma maneira sincera, né? Realmente o amor que ele tinha por Deus. Davi pensou em construir um templo, passou um tempo e ele falou, puxa, né? Acho que é oportuno agora já construir um templo para Deus em Jerusalém. Mas ele foi dissuadido pelo profeta Natã por ter matado muitas pessoas. Então isso vai ficar para o Salomão, o filho de Davi. Mas o Davi, ele vai preparar tudo para a construção do templo. Ele vai mandar, enfim, trazer cedro do Líbano, vai juntar ouro, prata, pedras preciosas, enfim, praticamente todo o material que era necessário para o templo, o Davi, ele, enfim, se empenhou em conseguir. E aqui tem o pecado o maior pecado de Davi, né? Dos maiores, né? Que durante um cerco contra a capital amonita de Rabá, Davi permanece em Jerusalém. Então ele está lá em Jerusalém
E, estando lá, ele vê uma mulher, que é a chamada Batseba, tomando banho em um telhado próximo e a chama. Então, depois nós vamos ver uma maquete de Jerusalém na época de Cristo, e é para entender um pouco isso, que as casas, elas tinham um terraço, né? Praticamente todas elas, né? E então as pessoas subiam até o terraço e tudo. E no caso aqui, essa moça estava tomando banho lá. Davi achou essa moça muito bonita e a chamou, e ela ficou grávida. E Davi, ele chama o seu marido, chamado Urias, que era hitita, de volta para descansar, porque ele era um soldado, esperando que ele fosse para a sua casa, para estar com a sua esposa, de tal forma a ficar um pouco entendido que o filho, né, porque ele fica sabendo que a Batseba está grávida, para que se entenda que foi, né, se acredita que foi ele que a engravidou. Mas é interessante nessa história que aparece ali, né? O Urias, ele não quer ir para casa. Ele está lá no palácio de Davi e ele prefere dormir aquela noite no palácio e está ali a serviço e tal. E aí então Davi, ele fica desesperado e aí então ele pensou em matar Urias. Então na manhã seguinte, Davi escreveu ao general Joabe uma carta dizendo o seguinte: ponde Urias na frente, no mais forte da batalha, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Então, tremendo, né? Que Davi tenha feito isso. Bom, tem um pouco mais de coisas aqui para falar, né, sobre a vida de Davi, que vai ver, enfim, a punição de Deus perante isso e tal. Vamos deixar para a próxima aula, porque já, enfim, já estendemos bastante. Quiserem comentar alguma coisinha? Uma aula, enfim, densa, né, no sentido de ver com mais calma a história deles, né, de Samuel, Saul e Davi. E eu acho que é importante mesmo, né, porque agora nós vamos ver que vai começar, bom, depois vai vir uma pessoa muito importante, que é Salomão, né? Mas depois de Salomão virão reis que já não serão tão importantes assim, vamos dizer assim. Então, eles serão mencionados no livro dos reis, mas de passagem, vamos dizer assim, muito pouco, falando muito pouco deles. Então, realmente, os grandes personagens, né, são esses: o Samuel, o Saul mais porque foi, assim, o primeiro rei, depois o Davi e o rei Salomão. O Salomão, nós vamos ver que vai ter bastante coisa falando sobre ele, né, sobre a sua sabedoria, enfim, como ele foi administrando, né, o povo de Israel. André, eu não entendi, a Carol falando, eu não entendi a parte em que o Samuel escuta Deus, que ele está lá com Eli e que ele fala que vai destruir a casa do Eli. Sim. O que acontece? Eu não entendi essa parte. É por causa dos filhos. Lembra que eu falei que os filhos de Eli, aqueles dois lá, eles ofenderam a Deus, desobedecendo, enfim, as coisas de Deus, as leis de Deus. E o Eli, ele não foi, vamos dizer assim, exigente o suficiente para repreendê-los. Então, É só uma metáfora, então, assim. E eles se ofenderam, assim, a entender que foi muito grave o que eles fizeram, né? Então, vai vir o castigo. Deus vai castigá-los, né? Esses filhos. Entendi. Obrigada.
E o Samuel, imagina um Samuel novinho lá, vai dizer isso para ele, né? Então, enquanto Eu era fiquei muito jovem, confusa na cronologia aí, por isso, mas agora entendi. agora entendeu, né? Pô, claro, Então, isso é o começo, né, da vida de Davi, de Samuel, como servindo ali, né, no ministério junto do Eli. Tá. Elizabeth, tá com o som aí? Conseguiu acompanhar? É? Tá bom. Então, muito bem. Na próxima aula, a minha ideia é essa, que nós terminemos de falar do Davi e antes de ir para Salomão, fazer um brainstorming. Brainstorming. E é o que nós podemos tirar até agora, vamos dizer assim, algumas coisas, né? Lógico que não podemos tirar muita coisa, né? Mas principalmente com relação à simbologia, uma ideia que me veio esses dias, semana passada, que todos esses personagens, esses importantes da Bíblia, eles são uma figura de Cristo. E, ao mesmo tempo, também uma imagem de cada um de nós, do ser humano. Então, ora, eles refletem Cristo para, enfim, a missão que Cristo vai realizar, né, com a nossa salvação. Então, eu vou falar por quê, né? Quais são o que caracteriza Cristo na sua missão salvadora. E nós vamos ver que eles têm realidades semelhantes, né? Características semelhantes. Justamente Deus ali, ele está, enfim, né? De alguma maneira, com a esperança de que esses personagens eles pudessem ser bastante identificados com Cristo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles são fracos, são pecadores, e somos um pouco nós, né? Cada um de nós. Então, nós vamos ver isso aí, eu penso que nós vejamos isso em Sansão, né? Em Moisés, né? No rei Davi, né? No Saul, né? E outras analogias que me vieram assim, para a gente entender, né? O que representa esses povos que estavam em constante guerra com o povo de Israel, porque a Bíblia é isso, ela me veio essa ideia também, né, de que a Bíblia, de certa forma, nós podemos dizer que é um enigma, né, porque tem luzes e sombras, né, e isso faz com que nós possamos ter muitas interpretações, né, de cada episódio que acontece na Bíblia, de cada personagem, de cada realidade que tem ali. É um enigma. Você pode tirar, né? E por o que isso representa, né? Né? Por exemplo, sei lá, fala assim lá que o Sansão ele matou aqueles 1000 soldados com de uma queixada de burro, né? Não lembro o animal, mas por que a queixada, né? É interessante, quer dizer, quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver interpretação em tudo, né? Ver um sentido de tudo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que vai, né, de alguma maneira, Deus se revelando. Deus se revelando para cada um de nós. Né? Então, tem algo que eu posso tirar para a minha vida, né? Em cada uma dessas, né, vendo em Davi, olhando para Davi, olhando para os filisteus, olhando para a própria túnica, aquelas 30 túnicas lá, que era o prêmio para quem descobrisse o enigma, né, no casamento lá de Sansão. Enfim, é interessante. Isso me veio essa ideia e fui
escrevendo todas essas ideias, quero comentar com vocês, até para vocês também verem outras coisas, né? Falei, puxa, e Padre Paulo, e isso aqui, como é que a gente pode interpretar, e, né? De que maneira que nós podemos ver. Então, ou seja, não é só um relato histórico pronto, né? Como se fosse uma história. Não, Deus, ele, no fundo, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que, se ele quer que nós hoje leiamos a Bíblia e o Antigo Testamento como, né, uma parte da Bíblia, é para nós tirarmos lições para a nossa vida hoje, né? E ela é rica, rica de significado, né? Não é só o que está ali na primeira vista, né? Então, você pode tirar muitas coisas, muitas coisas. E é bonito a gente ver na pregação um sacerdote quando ele consegue ver algo que você nunca viu, né? Vendo naquela imagem, naquela realidade, explorando assim, né? Porque a gente tem um fundo que a gente sabe, uma chave para interpretar a Bíblia, que é o desejo de salvação de Deus. Um Deus que está dando a vida por nós, para a nossa salvação, né? Então, com essa chave de interpretação, você consegue enxergar muitas coisas. Muito bom, muito bom. Padre Então, Paulo, diga. oi. Eu queria fazer uma pergunta, quero fazer uma pergunta, mas não precisa ser para hoje. Pode falar. Você está Tá com me a mão ouvindo? aí na câmera. Ah, desculpa. Oi. É que tem outra voz aí falando, eu não sei quem é. Pensei Pode que você falar. estava ouvindo. Olha, é assim, uma dúvida ridícula, pode ser, mas é uma dúvida. Não tem a ver com essa aula. Um dia o senhor Sim, explica para mim, por favor, para nós, é, que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais da sim, humanidade inteira, né? sim, Então, o que acontece? Eles foram os nossos primeiros pais, mas existiu também, então eles tinham alma, lógico, e hum, tinham filhos, né? E através da descendência deles chegamos nós a viver hoje, né? sim. Agora, eu não entendo uma coisa, eu sou péssima de história, mas essa coisa, da onde que vem essas pessoas que escreviam nas cavernas, que eram do tempo das cavernas, que relação tem a ver entre temporalidade, nasceram antes, ou existiram, ou não existiram, e eram descendentes de Adão e Eva também, ou eram uns trogloditas que foram criados antes por Deus, né? Pode ser Então, as duas coisas, a gente não sabe, mas podem ser as duas, pode ser tanto, vamos dizer assim, seres, né? Como a ciência costuma dizer da evolução, se bem que a evolução, ela, enfim, tem muitos cientistas que já descartam, né, essa evolução, porque ela não é como a gente imagina, assim, que a gente vê lá, né, um macaquinho e depois não sei o que, não sei o que, até apareceu o homem, não é. uma escala super bonitinha, assim, né? Não Que é isso, porque tem que ter mutações, né? já Mutações. encontraram homens que estão, ser humano mesmo que está antes aqui, enfim, a coisa é mais complexa, né? Mas Aham. poderia ser um ou outro, poderiam ser tanto seres, né, que, sei lá, primatas, vamos dizer assim, mas eles teriam que ter uma capacidade para desenhar, uma capacidade para fazer coisas com sentido e significado. Sim, e Então, parece que tem, né? Nos não, mas desenhos, né? de alguma maneira, então, mas aí a gente pode depois, se uma outra ocasião, explicar, Claro. né, o que que é a alma, né? Alma. O que que a alma dá capacidade para o ser humano, né? Que é muito diferente você pegar um animal irracional e o ser humano que tem alma, que é uma realidade imaterial. Imaterial. Certo.
uma realidade imaterial, que isso, o Aristóteles, como ele vai falar da alma, é impressionante. Você fala assim, nossa, isso aqui é... Aí você consegue distinguir bem o que é o ser humano, um ser inteligente, e um ser que não é inteligente. Um cachorro, por exemplo, que é capaz de fazer coisas assim incríveis, mas você vai ver que ele não tem essa alma imaterial. Ele não tem. Ele não tem essa capacidade, ele não tem cultura, ele não tem história, o cachorro, né? O cachorro sempre vai ser cachorro, então não tem sentido falar história. A história da raça canina, né? Você pode falar em termos de apareceu esse, apareceu aquele, mas o que eles construíram, o que eles fizeram, a evolução que eles tiveram, isso não tem evolução nenhuma, né? O cachorro é cachorro desde que é cachorro, né? Então, por quê? Porque eles não têm uma capacidade imaterial de abstração, né? O Aristóteles vai explicar esse conceito de abstração, que é a capacidade de você olhar uma realidade e tirar o que ela tem de imaterial e estabelecer leis, ideias. O próprio Santo Agostinho, ele falava assim, da onde vêm as ideias? Da onde vêm as ideias? Se nós somos seres assim corpóreos, a ideia, ela é imaterial. A ideia não é uma coisa corporal, né? Você vê uma ideia andando por aí, né? Tem uma realidade abstrata, né? Mas da onde vem, então? Se nós somos corpo, de onde vem a ideia? Então, o Santo Agostinho ele vai explicar que as ideias vêm de Deus. Deus coloca as ideias em nós. Mas o Aristóteles, ele não falava isso, não. É meio furada essa teoria de Santo Agostinho. Né? Então, tem um livro bacana, se vocês quiserem ler, eu posso até disponibilizar para vocês, que é um livro de um filósofo chamado Diretrizes do Pensamento Filosófico. São capítulos pequenos, simples e profundíssimos. Eu quero, sim, por favor. É assim, você fala, nossa Senhora, o que esse homem está falando aqui? Meu Deus do céu! Que coisa tão profunda, que coisa tão extraordinária, né? É maravilhoso, né? Então, seria ótimo. Tá bom. Legal. Obrigada. Nos vemos então sábado? Posso? Sim. Sábado. Isso. Quinta, né? Quinta não. Deixa o nome pra gente, perdão. então, do livro. Quinta ou padre. sábado? Hoje é terça. É que amanhã Você já vai fazer feriado? Agora tem um feriadão aí, tá tudo atrapalhado. Tá bom. Tá bom, Então tá. beleza. Então tá bom. Quinta-feira. Tchau. Quinta-feira, né, Tá, padre? gente. Obrigada. Quinta-feira. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.